Uma palavra pode mudar toda a tua vida, a tua história. Basta que você abra a porta do teu coração. Basta que você creia nesta palavra, na palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse youtube.com e facebook.com. Servo de Deus, Cláudio Martins. Acesse também o site www.canticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2019, Deus me trouxe a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, iniciando a leitura no versículo 11. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitara, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. E em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneceram, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na sua cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta:
repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes, os sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou em vinagre, e pondo-a numa cana dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com uma grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pedir-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra, para a porta do sepulcro foi-se. E estavam ali Maria Madalena e outra Maria sentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes, os sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso de que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tende a guarda, e de guardai-o como entendestes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Amém, Senhor Jesus. Texto bastante comprido. Que Deus venha falar aos nossos corações. Pai nosso, que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos com os nossos corações, meu Deus, disposto a te ouvir, a compreender a tua palavra. Ensina-nos, meu Deus, o que o Senhor requer de cada um de nós, o que o Senhor quer nos ensinar pela tua palavra. Abre os corações de cada ouvinte, meu Deus, para que possam entender e compreender a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Santo Deus, todo este sofrimento que o Filho de Deus passou aqui nesta terra, e Jesus estava sempre só. Não tinha ninguém com ele.
nos nossos momentos mais difíceis que passamos na nossa vida. Sempre estaremos sozinhos. Mas Deus está conosco. Deus não desamparou Jesus. Deus estava com ele. Era necessário que ele padecesse. Era necessário que ele permanecesse na cruz. Era necessário que ele sofresse os açoites. A Bíblia diz em Isaías 53 que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Que foi da vontade do Pai que Jesus padecesse, que ele fosse açoitado, que ele fosse cuspido, injuriado. Mas a Bíblia também diz que nem o osso do Senhor Jesus seria quebrado. Tentaram depois quebrar o osso do Senhor Jesus. Tentaram, mas quando foram ver, ele já estava morto. Então não fizeram isso. Para que se cumprisse a palavra de Deus, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Eles costumavam fazer isso para antecipar a morte, através de uma fratura do osso, para que se perdesse muito sangue mais rápido. Tanto é que o soldado veio e furou ele com uma lança do seu lado, e ali saiu sangue e saiu água, porque estava muito inflamado, porque o seu sangue foi surrado, foi moído, como diz em Isaías 53. Jesus sofreu muito naquela cruz. Antes dele ir para a cruz, ele sofreu chicotes que era como se fosse semelhante a anzol, onde ele agarrasse e arrancava pedaço de carne. A carne do Senhor Jesus, ela foi dilacerada. Foi arrancado pedaços da sua costa, pedaços da sua carne com sangue foi arrancado através dos chicotes que ele levou. Jesus não mediu distância. Jesus provou o seu amor. Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho que habitava com ele nos céus. O Verbo se fez carne. Foi necessário Jesus encarnar. Eu digo encarnar e não reencarnar. Isso não existe. Não existe reencarnação. Mas Jesus foi encarnado. Ele, sendo Deus, habitava com o Pai nos céus. Ele se fez carne. É como se ele dissesse: meu Pai, eu vou, envia-me a mim, eu vou lá, meu Pai. Eu vou salvar todos eles. Eu vou encarnar, eu vou me tornar homem imortal. Vou deixar toda a minha majestade, a minha glória, o lugar que eu habito aqui na glória, no céu. E vou salvar eles. Aquele que crê em mim será salvo. E Jesus veio pelo Espírito de Deus. Deus escolheu Maria, poderia ser uma outra serva do Senhor, mas Deus escolheu Maria, que tinha uma vida justa diante de Deus. E Deus falou com Maria primeiro, enviou o seu anjo. Mas já tinha feito a obra, porque Deus já conhecia Maria. Deus enviou o seu anjo para avisar que ela já estaria, que ela ia gerar o menino Jesus, para ela não ficar assustada que Deus estava fazendo a obra, para ela não ficar temerosa. Deus avisou Maria, avisou seu esposo José. E Maria ficou grávida por um poder sobrenatural do Espírito de Deus. Maria não teve relação sexual com seu marido até aquele momento. Só depois que o menino nasceu, que Jesus nasceu, depois de algum tempo, eles coabitaram. Ele a teve por mulher logo muito depois. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito de Deus, um poder sobrenatural de Deus. Jesus foi o único que nasceu dessa forma, pelo Espírito de Deus, por isso que ele é considerado 100% homem e 100% Deus.
porque ele nasceu de forma sobrenatural. Jesus Cristo teve a sua conceição aqui na terra durante os 9 meses de gestação, parto normal, crescimento da sua infância normal. O seu pai por adoção, José, era carpinteiro, então Jesus trabalhou com ele também, com seu pai. Teve a sua vida normal, comum, humana, aqui na terra também. Um homem de dores, como descreve o profeta Isaías. Ele não tinha uma boa aparência, não era loiro de olhos azuis. A Bíblia diz que ele era como uma raiz de uma terra seca. Ele não atraía as pessoas pela sua aparência. Ele não era desejoso. Ele não era uma pessoa bonita, linda aos nossos olhos, que chamasse a nossa atenção. Mas ele era desprezado, rejeitado. Porque essa foi a vontade de Deus. Mas depois dos 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. A partir dali, Jesus começou o seu ministério de levar o Evangelho durante 3 anos e meio, até a cruz. Um ministério curto, de 3 anos e meio. Não precisou de tanto tempo. Porque aquilo que Deus faz não precisa de tanto tempo. Deus pode fazer num piscar de olhos. Mas Deus fez em 3 anos e meio o ministério do Senhor Jesus Cristo de evangelização, libertação, transformação, restauração, pregação do Evangelho. Mas chegou um momento em que Jesus tinha que ir para a cruz. E ele dizia, o que eu vou fazer nesta hora? Eu vou correr da cruz? Eu vou fugir da cruz? Não. Para isso eu vim. Ele orou, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus orou tanto no monte, no Getsêmani, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Tanto era a aflição que ele passou, ainda que um anjo, Deus enviou um anjo para confortá-lo. Mesmo assim ele não se sentiu confortado, porque ele sabia que o sofrimento estava ali lhe esperando. Mas Jesus não correu da cruz. Jesus não deu ouvido para aqueles que falaram para que ele descesse da cruz, para se salvar. A salvação de Deus não era desta forma. A salvação de Deus não é fugir do sofrimento. A salvação de Deus é enfrentar o sofrimento. E Jesus enfrentou o sofrimento. Enfrentou os pregos nas suas mãos. Os pregos nos seus pés. Imagina a dor que ele estava sentindo ali. A infecção que deu ali nos seus pés, sem tomar remédio nenhum, ao contrário. Escorria o vinagre, um fel, nas suas feridas. Ele sentia dor. A Bíblia diz que Jesus agonizou, que ele sofreu ali no meu lugar, no teu lugar. Jesus ele não morreu por causa daquele povo que diz crucifica ou cai o seu sangue sobre nós. Não foram eles que assassinaram Jesus, não foram eles que foram culpados da morte de Jesus. Foram todos nós. Os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. Os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades levaram Jesus para a cruz. Se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus, comendo do fruto da árvore proibida, nós não estaríamos crucificando o Senhor Jesus na cruz. Mas foi necessário. Deus se cansou de sangue de animais, porque o homem pecava e na lei de Moisés tinha que cortar o pescoço do animal e sacrificá-lo diante do altar, aspergindo sangue para a purificação dos pecados. Colocava-se a mão, o sacerdote colocava a mão na cabeça do animal e ali o animal recebia todo o pecado que o homem fazia, que aquele que apresentava a sua oferta era pago pela expiação do pecado através da vida do animal. Só que eles aprontavam e depois
que cometia tanto pecado, ia ironicamente, sem arrependimento algum, e matava o animal para pagar pelo seu pecado. Mas o seu coração estava longe de Deus. Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados. Por fora eram bonitos, belos e formosos, mas por dentro era como ossos de mortos. Davam o dízimo, o endro e cominho, mas negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, que é a misericórdia, o juízo e o amor. Então Deus enviou o seu Filho unigênito. A Bíblia simboliza Jesus como um cordeiro, porque o cordeiro, o animal, é que morria no lugar do homem. E Jesus pagou o preço uma única vez. Em Hebreus diz que ele é o sumo sacerdote, que ele entrou no Santo dos Santos, que ele intercede por nós, porque ele derramou o seu sangue no madeiro da cruz. Ele deu a sua vida por nós. Então só o sangue do Senhor Jesus, simbolicamente falando, pode nos perdoar, nos purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. Só o sangue de Jesus, ou seja, aquele sangue que o Filho de Deus derramou na cruz para a expiação dos nossos pecados, dos meus pecados, do pecado de todo o mundo. Aquele que crê no Senhor Jesus e faz uma aliança com Ele, com Deus, e que desce as águas do batismo, ele recebe a salvação pela fé. Então ele se apresenta diante de Deus e confessa os seus pecados diante de Deus. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então Deus enviou o Salvador, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E é tudo pela fé. Ou você crê, ou você não crê. Se você crê, você se batiza, você entrega a sua vida ao Senhor Jesus e tem consciência do seu pecado. Se você não crê, infelizmente, você não terá a salvação. Porque a mesma Bíblia diz em Apocalipse que os incrédulos, aquele que não crê, não herdará o reino de Deus. Então você jamais vai ver o céu aberto, jamais vai ver Deus, jamais vai ver alguma coisa sobrenatural, para que você possa ser convencido de que existe a salvação e de que esse mundo aqui é passageiro. Mas você tem que crer, e é pela fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem crê, entrega os seus caminhos ao Senhor. Quem crê, busca a Deus. Quem crê, age. Jesus não mediu esforços. Ele foi humilhado aqui. Foi rejeitado, chicoteado. Ele foi trocado por Barrabás. Barrabás era um assassino. Jesus nunca matou ninguém, mas ele morreu como se fosse um assassino. Jesus nunca fez mal a ninguém, nunca pecou, mas ele morreu como um pecador. Ele se fez pecador. Ele se fez pecado, que é a palavra certa. Jesus se fez pecado em nosso lugar. Sendo que Jesus nunca pecou. A Bíblia diz que ele tomou sobre si os nossos pecados. Tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, ele levou sobre si no madeiro da cruz. Hoje ele é o nosso advogado, hoje ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. E ele intercede por nós. Ele quer salvar a tua vida, ouvinte. Você não tem ideia do que Deus tem reservado para nós. Você não tem ideia do quanto o diabo nos odeia, do quanto o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E se você continuar brincando, não levando a sério a vida que Deus te deu, não entregando os teus caminhos ao Senhor Jesus, o diabo vai roubar a tua alma, vai levar a tua alma para o inferno. Quantas pessoas que já não morreram, que já não estão mais vivas aqui, que não deu tempo de se arrepender. Não deu tempo. Havia dois ladrões na cruz com o Senhor Jesus, um à direita e um à esquerda.
Mas havia um deles ali que não quis se arrepender, que escarneceu dele. O outro não. O outro acreditou nas palavras do Senhor Jesus. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem te garante que amanhã você vai estar vivo? Tem um comediante da TV que já é falecido. E depois de um acidente que ele teve na estrada, bateu seu carro do lado de um caminhão. Ele ficou anos na cama. Só mexia, se não me engano, só mexia os olhos. Ele não esperava que isso fosse acontecer com ele. Um grande corredor de Fórmula 1 também, que era muito conhecido aqui no Brasil, mundialmente conhecido. Um dos maiores corredores de Fórmula 1. Esse homem veio a se acidentar. Se não me engano, estava esquiando. E ali ele veio a sofrer esse acidente. Até hoje ele está numa cama. Não se mexe nada. Meus irmãos, o que é a nossa vida? Se Deus tirar o nosso fôlego de vida, nós morremos. Se um nervo atrofiar, um nervo onde passa ali na nossa medula, na nossa espinha, nossa coluna, um nervo romper, a gente não consegue nem urinar, não consegue andar. Nós somos como a traça. Se você vê uma traça na tua parede, se você encostar o dedo nessa traça, ela é esmagada. Ela é esmagada. Nós não somos nada. Nada nessa terra aqui. Deus é nossa testemunha. Deus, Ele vê toda a nossa vida. Ele sabe que nós somos do pó da terra. E ao pó nós tornaremos. Quem te garante que você vai estar vivo ou viva amanhã? Esta palavra que está sendo pregada aqui, meu irmão e minha irmã, ela é verdadeira. Esta palavra, ela vem do céu. Ela vem de Deus. Pode ter certeza disso. Que é Deus que está falando com cada um de nós. O apóstolo Tiago diz que é a vossa vida. É um vapor que desaparece. Somos como a neblina. Hoje estamos vivos e amanhã? E amanhã? Viva a tua vida para a glória de Deus. Viva a tua vida pela fé. Você não vai se arrepender. É pela fé. É ter certeza de que existe o Senhor Jesus. Ter certeza de que nós somos salvos pela fé nele. Ter certeza que a Escritura Sagrada é de Deus, é inspirada por Deus, que a palavra de Deus nunca passará. Ora, se você quiser pagar o preço. Ainda ontem mesmo eu falei a respeito do rico e do Lázaro. O rico estava lá querendo um pouquinho de água que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo. Talvez fosse a distância, a ponta do dedo. Um grande abismo e ao mesmo tempo uma distância, a ponta do dedo. Quer dizer, a ponta do dedo podia alcançar a língua de Lázaro. E ao mesmo tempo havia um grande abismo, mistério de Deus. Certo é que o rico pediu ajuda para Lázaro. E quando ele tinha toda a sua riqueza nesta terra, ele não deu nenhum prato de comida para o coitado do Lázaro. Não levou o seu dinheiro. Ficou tudo na terra o seu dinheiro. Não levou nada. Ao contrário. Lá ele tinha consciência de tudo. Consciência da avareza que ele tinha. Que ele era avarento. Pediu ajuda para Lázaro, pediu um pouquinho de água, que estava atormentado na chama. Lá ele se preocupou com a sua família. E talvez aqui na terra ele não se preocupava. Talvez aqui na terra ele tratava mal seus irmãos, sua família. Mas lá no inferno, no Hades, ele lembrou do quanto ele era mau caráter. Do quanto ele era um homem ruim. E quem é que nós somos nesta terra? Talvez nós nunca matamos ninguém, mas odiamos alguém. E o nosso ódio, diz a palavra de Deus, que aquele que odeia o seu irmão é homicida.
Precisamos nos consertar muito, meus irmãos, diante de Deus. Dia após dia, nos consertando diante de Deus, confessar toda a nossa maldade, confessar os nossos pecados dia após dia. Senhor, eu errei nisso. Senhor, meu Deus, eu pequei nisso. Senhor, eu guardo isso no meu coração. Tira de mim este câncer, tira de mim esta ferida purulenta. Me salva, Pai, pelo amor do Teu nome. Esta oração que nós devemos fazer todos os dias na nossa vida. Este rico estava lá atormentado na chama, tinha consciência de quão ruim ele foi na terra. E que o dinheiro todo que ele tinha não dava um prato de comida para aquele mendigo. Os cães vinham lamber as feridas do mendigo que ficava sentado na porta daquele homem rico, mas ele nunca se preocupou em dar alguma coisa para aquele pobre, nunca se preocupou em dispor o seu dinheiro para comprar uma casa, dar serviço para aquele pobre, o mendigo Lázaro. Mas Deus não. Deus não desamparou o mendigo Lázaro. Estava cheio de feridas, desprezado, cuspido. Assim foi o Filho de Deus que veio nesta terra, viveu como o mendigo Lázaro, não tinha nem onde reclinar sua cabeça, deixou toda a sua glória nos céus, mas estava aí, está sentado à destra de Deus. Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome acima de todo nome, porque Jesus se fez como o mendigo Lázaro. E só ele podia tocar na boca do rico que estava ali no inferno. Então se arrependa, meu irmão, minha irmã. Se arrependemos diante de Deus, confessemos nossos caminhos, entregamos nas mãos de Deus, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos perdoe de todo o pecado, toda a injustiça, que nos purifique de todo o mal. E ali estava o Filho de Deus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, eu não vim para matar, eu vim para salvar, disse Jesus. Eu vim para salvar. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem, você não sabe o que você está fazendo, meu irmão. Você não sabe o que você tem falado. Você não sabe. Deus perdoa o teu pecado. Deus perdoa as tuas blasfêmias. Deus perdoa toda a injustiça que você praticou, porque você não sabe o que você tem falado. Mas Deus perdoa você. Deus perdoa as tuas blasfêmias. Deus perdoa aquele dia que você xingou a Deus, que você o ofendeu. Deus te perdoa, Deus te perdoa. O sangue de Jesus Cristo, teu Filho, te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, o Filho de Deus. Deus te perdoa. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Dobre teus joelhos. Vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, quem somos nós nesta terra, Pai? Olha para a nossa miséria. Olha, Senhor, estamos todos nós perdidos, meu Pai, neste mundo. Este mundo mau, Pai, que caminha de mal a pior. O homem que engana e é enganado, Pai. Ó Deus poderoso e santo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desta nação brasileira. Tem misericórdia, Pai, do país da Venezuela. Tem misericórdia, Pai, de toda a face desta terra, Pai. Nos ajuda, ó Senhor. Tem misericórdia, Pai. Podemos ver, meu Pai, o dia que o Senhor Jesus deu o brado na cruz, entregou o seu Espírito ao Senhor. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A terra, ó Senhor Deus, choveu naquele dia, trovejou. Os mortos ressuscitaram, saíram dos sepulcros. Houve um grande terremoto, meu Pai. O véu foi rasgado de alto a baixo, ó Deus poderoso. Hoje temos o acesso, meu Pai, a entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Senhor Jesus, o novo caminho. Ó Santo Deus, purifica nós de todo pecado, de toda a injustiça, de toda a iniquidade, Pai. Apaga as nossas transgressões, meu Pai, lança no mar do esquecimento. Abençoa, Senhor, e purifica cada ouvinte, meu Deus, que ouviu esta mensagem. Concede o arrependimento e o perdão a cada um de nós, Pai. Abençoa, leva, Senhor Deus, ao tanque de batismo. Completa a obra na vida destes ouvintes, ó Deus. Ó Deus, liberta.
Liberta o encarcerado. Esse que está aí no presídio, que hoje se arrepende. Hoje ele pensa, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui cometer isso? Por que eu fui fazer aquilo? Ó Deus, perdoa esta pessoa. Perdoa, Senhor Deus, tenha misericórdia. Salva também este miserável, Senhor, que se encontra atrás dessas grades. Deus da glória, salva a vida de cada ouvinte, meu Deus. Entrego a Ti esta voz de oração. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus.